Fala aí galera, beleza? Eu sou o Arthur de Vigiria e este é o 5º episódio do Tech Talk Cast, um podcast semanal com dicas e reviews de produtos, aplicativos, cursos e tudo que tem a ver com tecnologia. E antes de entrar no tema dessa semana, eu gostaria novamente de agradecer a todos que estão ouvindo o podcast e deixando seu review na Apple ou me mandando mensagem no Twitter. Então, muito obrigado. Bom, e se você está curtindo o Tech Talk Cast, vem acompanhando o conteúdo semana após semana, eu peço para você compartilhar ele com seus amigos, seus familiares, compartilha nas redes sociais. Assim vocês vão ajudar a expandir ainda mais o podcast, beleza? E eu vou deixar uma dica rápida, que eu achei bem legal aqui para vocês. A Amazon está dando 3 meses de graça no serviço de música deles, o Amazon Music Unlimited. Então vou deixar o link aqui na descrição para vocês experimentarem, beleza? E antes de continuar, na semana passada vocês devem lembrar que eu falei sobre o filme Her e eu fiz um comentário errado. Quem dá o nome à inteligência artificial é ela mesma. É ela quem se batiza de Samantha e não Theodore. Então valeu Lucas por ter me lembrado desse detalhe. Bom, e qual a novidade dessa semana? Dessa vez eu vou fazer um review sobre a Xiaomi Mi Box S, que é uma central multimídia que deixa a sua televisão um pouco mais inteligente, beleza? Então chega de papo e vamos direto ao que interessa. E o que é a Xiaomi Mi Box S? Ela nada mais é do que uma central de multimídia que transforma sua televisão em uma Smart TV. Então o usuário consegue ver filmes, séries, ouvir músicas e até rodar diversos aplicativos, tá? Ela tem vários recursos de conectividade, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, e tem um hardware até bem poderoso para uma caixinha tão pequena. Ela é quadrada, tem 9,5 cm por 9,5 cm e tem uma espessura de mais ou menos 2 cm. Pesando apenas 147 gramas. Então, como vocês podem imaginar, é um dispositivo bem discreto que consegue ficar bem em qualquer lugar, seja no móvel ou até mesmo preso na parede, tá? E você pode optar por prender atrás da TV ou prender num rack, alguma coisa assim. Ela vem acompanhada de um controle com botão de acesso rápido a Netflix e outro para acesso ao Google Assistant. Tá? Ela vem com Android 8.1, mas você pode fazer o upgrade logo assim que tira da caixa para o Android 9. A resolução dela é de 3840 por 2160, alcançando, ou seja, os 4K, 4K 60 fps com HDR inclusive, tá? Mas claro que a TV precisa ser compatível. Ela possui também um processador quad-core 64 bits e uma GPU Mali 450. Ela tem 2 GB DDR3, mas não se engane, tá? Que apesar de parecer pequeno, um número pequeno para os padrões que temos hoje em dia na maioria dos celulares, é mais do que suficiente para reprodução de conteúdo sem travamento, tá? Ela tem também 8 GB de espaço interno e o áudio é áudio Dolby e DTS. O Wi-Fi dela é compatível com 2.4 e 5 GHz, mas eu recomendo utilizar sempre a conexão máxima de 5 GHz ou cabeada. Ela também tem a entrada para conexão cabeada, para você conseguir aí, um acesso de alta qualidade. Eu utilizo já de 5 GHz e nunca tive nenhum problema. Além de Wi-Fi, ela tem compatibilidade com Bluetooth 4.2. Então você consegue conectar caixa de som, fone Bluetooth, por exemplo. E por último, ela tem uma conexão HDMI para você conectar a sua TV e uma porta USB 2.0 que você consegue expandir o armazenamento interno dela ou conectar um pendrive para passar conteúdo. Beleza? Então vamos aos pontos positivos. O primeiro ponto importante para se destacar nessa caixinha é o fato dela utilizar Android. Com Android, quem já conhece, sabe que você tem uma liberdade bem grande de instalar aplicativos, seja da loja, ou de fora da loja, e além de fazer outras personalizações, beleza? Eu particularmente não fiz muita coisa, não mexi muito, mas utilizo bastante a instalação de aplicativos, que é uma variedade até grande.
Claro que você tem que utilizar a porta USB que vem atrás dela, você pode colocar qualquer pendrive, mas a loja do Google Play já tem alguns grandes serviços de assinatura, né? Acredito que a maioria já esteja disponível neles, como por exemplo Netflix, Amazon Prime, Globoplay, Fox, HBO Go, dentre outros. E além de aplicativos de música, como o Spotify, por exemplo. Então, dificilmente você vai precisar instalar outros aplicativos, mas, é claro, é bom ter essa possibilidade. A interface é bem clean, então você consegue acesso a todos os aplicativos já na tela de início, favoritando os que você mais usa, isso é bem legal. Além de que, alguns aplicativos possuem um acesso rápido com que você assiste mais comumente, como por exemplo o YouTube, que já disponibiliza a sua lista de inscrições com os últimos vídeos postados pelos canais que você gosta, já fora do app. Então ele mostra, numa listinha horizontal fora do app, os últimos vídeos postados pelos canais que você segue. Então é bem legal, porque você já tem acesso logo ali a esse conteúdo, sem nem precisar abrir o aplicativo. Eu particularmente uso bastante, é bem bacana. E outro que usa muito bem é a Netflix, que já recomenda várias séries e filmes da mesma forma que o YouTube. Já a Globoplay, por exemplo, coloca uma lista de novidades das séries que você acompanha. Então, já ali na tela de início você tem um resumo dos principais apps que você utiliza. E o legal é que você consegue ordenar. Então, se você usa mais o YouTube, você pode botar ele mais em destaque do que o Netflix, por exemplo. Outra funcionalidade que você tem na tela principal é uma barra de pesquisa, para já buscar algum conteúdo. Então, caso você queira buscar alguma série, um filme, você consegue buscar digitando ou utilizando a voz, mas isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é uma funcionalidade bem legal que ele tem. Mas quanto à busca, voltando à busca, assim que você realiza o search, ele exibe um card de informações com avaliações e descrições do filme ou da série e onde você pode assistir. Eu particularmente dificilmente uso, até esqueço que tem isso. Mas em compensação eu utilizo muito a busca interna dos aplicativos que utilizam esse search por voz, porque é bem interessante que ele já faz o autocomplete para você na tela sem que você tenha que ficar buscando a letra naquele teclado virtual, que é bem chato. E aí eu vou entrar no outro assunto que eu gosto bastante, que são os assistentes virtuais. O Android TV é compatível com o Google Assistant, ele já vem integrado ao sistema operacional e o controle tem também um botãozinho para você chamar a assistente em qualquer momento. Mesmo que você esteja assistindo a um filme, você consegue chamar a assistente. E aí você consegue fazer uma pesquisa, consegue solicitar, por exemplo, como está a temperatura, consegue verificar algum objeto inteligente da sua casa, acionar ou desativar esse objeto, como por exemplo acender uma luz. E o mais legal é que ele não interrompe o conteúdo. Ele abre uma caixinha com a informação que você solicitou sem interromper o conteúdo. Ele dá o retorno visual, dá o retorno por áudio também, mas o seu conteúdo continua sendo reproduzido e depois some normalmente. Então a integração é bem fluida e não interrompe, não te incomoda. Isso é bem legal. E o legal também é que ele entende português e inglês. Então, por exemplo, você pesquisa algum filme, algum conteúdo de algum filme, alguma informação em inglês, ele vai entender muito bem. E você consegue misturar na mesma frase português e inglês. Bom, e já que ele é compatível com o Google Assistant, vocês imaginam que ele também é compatível com o Google Home, aplicativo de dispositivos inteligentes do Google. Então rola uma integração muito legal caso você tenha outros dispositivos, como por exemplo um Google Home Mini. Então se você tiver com os dois ligados ao mesmo tempo e fizer uma pesquisa no Google Home Mini, ele automaticamente diminui o volume da sua TV para que você consiga entender o que o Google Home Mini falou. Então é uma coisa sutil, mas é bem legal. Eu acho bem interessante. Infelizmente, ela não tem compatibilidade com a Alexa ainda. A Alexa ainda não tem um aplicativo para a Android TV. Então, você só consegue utilizar realmente o Google Assistant. Mas já é um ganho muito legal. Imagina você ter um assistente virtual na sua TV. Quanto ao controle, o controle é bem intuitivo, tá? Como eu falei, ele já tem um botãozinho para chamar o Google Assistant.
Ele tem o microfone para você fazer as pesquisas, né, e para falar com o Google Assistant. Tem também um botão de volume, botão de voltar, botão de home, botão para exibir todos os aplicativos. E é bem intuitivo, eu acredito que todo mundo consiga utilizar bem tranquilamente, sem nenhum problema. Outro ponto bem legal da Android TV é que ele é compatível com o Google Play Filmes, então você consegue alugar filmes direto na TV. Inclusive, quando você compra esse dispositivo, você ganha um filme por R$ 5,90. Qualquer filme você consegue alugar por R$ 5,90, mesmo sendo em HD. Para quem tem o costume de alugar filme no Google Play, já deve ter visto alguns filmes até R$ 16,90. Então você tem essa promoçãozinha. E o último ponto importante, que faz essa caixinha se destacar bastante, é o fato dela ter um Chromecast integrado. Então você consegue espelhar o conteúdo da maior parte dos aplicativos do seu celular, né? Seja um iPhone ou Android, direto para a TV. Então você não precisa mais ter um Chromecast. Esse dispositivo já faz a função de uma Media Center, né? E de um Chromecast. E se você tiver Android, você também consegue espelhar a própria tela do celular. Você consegue espelhar o celular inteiro para a televisão, beleza? Então, vou falar agora dos pontos negativos. O primeiro ponto que me incomodou um pouquinho, mas eu acredito que não vai incomodar a maioria das pessoas, é a construção do controle. Apesar dele ser muito intuitivo, muito fácil de se utilizar, ele tem uma construção de plástico que parece frágil. E eu acho meio ruim esse botão de navegação dele, que possui apenas 4 direções, para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita. Então, muitas vezes você tem que dar vários cliques e esse clique retorna um barulho mesmo, parecendo que vai quebrar, dá uma sensação de fragilidade. Eu estou utilizando aí mais ou menos 3 meses, nunca tive problema, ele sempre respondeu a todos os comandos, mas eu tenho essa sensação de fragilidade que incomoda um pouquinho. Inclusive, ele já no botão de voltar, né, descascou um pouquinho. Eu não sei se vai durar muito tempo esse controle, já dei uma olhada até em alguns sites para ver se vendia. Encontrei que um aplicativo para iOS e Android que você consegue substituir esse controle, mas essa sensação de fragilidade às vezes incomoda um pouco. Você acaba se acostumando, óbvio, mas pode incomodar um pouquinho. A Apple TV, por exemplo, tem um controle que apesar de ser mais complexo, eu achar um pouco mais complexo, ele apresenta, por exemplo, mais robustez e o botão que você utiliza, né, para navegar é um touchpad que você consegue acessar qualquer lugar da tela rapidamente. Então, esse controle me incomodou um pouquinho. Eu acabei acostumando, óbvio, até gosto dele pelas funcionalidades, mas o material do controle do Android TV realmente incomoda um pouquinho. Outro ponto negativo é que essa caixinha vem com Android 8.1, assim que você tira da caixa você já tem que atualizar para a última versão. É bem rápido, não costuma demorar, dependendo aí da sua conexão, mas é um pouco chato, né? Ele já podia vir atualizado. Eu achei também que faltam jogos, mesmo tendo a possibilidade de emparelhar alguns controles que são compatíveis com Android TV, ele tem muito pouco jogo disponível, pelo menos eu achei. Outro ponto importante, né, e aí é para quem usa o iOS, infelizmente ainda não existe um aplicativo da Apple TV Plus disponível para Android TV. A Apple não disponibilizou nenhum aplicativo desse serviço para o Android. Então, caso você utilize muito o serviço de streaming da Apple ou o iMovies, né, que é o de filmes, você não consegue utilizar ele no Android, infelizmente. E o último ponto negativo que eu encontrei é que, infelizmente, ele não possui AirPlay nativamente. Até existem alguns aplicativos, eu venho testando alguns para ver qual se adapta, ainda não encontrei uma solução bacana. Assim que eu encontrar, eu até falo aqui no podcast. Mas infelizmente você não tem o AirPlay, que é a tecnologia de espelhamento do iOS, disponível no Android TV. Mas de qualquer forma, a maioria dos aplicativos, ou quase todos os aplicativos que rodam no iOS hoje de streaming, já são compatíveis com o espelhamento do Chromecast. Então você não vai sentir muita falta disso
a não ser que você queira algum conteúdo nativo do iOS ou, por exemplo, espelhar a tela do iPhone. Infelizmente, isso não é possível. Mas, em resumo, é um aparelho incrível, muito bom. Como eu falei, impressiona pelo tamanho. É um ótimo substituto para um Chromecast e também é um ótimo adicional à sua televisão, caso ela não seja smart, ou até mesmo para a sua TV que é smart, mas que dá aquelas travadas. Eu já vi muita TV smart que não tem um bom desempenho em reproduzir conteúdo via aplicativo. Então, caso você queira deixar a sua TV mais esperta, mais inteligente, eu recomendo muito dar uma olhada nesse dispositivo, tá? Infelizmente, ele ficou um pouco caro nos últimos meses por conta da alta do dólar, né? Tá batendo aí em torno de 500 a 600 reais. Eu vou deixar o link da página na Amazon para vocês verem algumas opções de compra, mas ele já bateu aí 350 a 400 reais. Mas infelizmente o dólar subiu bastante e tá atrapalhando. Beleza? Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu tenho curtido bastante fazer esse episódio de review, dar essas dicas. Espero que vocês também estejam curtindo. Vou deixar o link do produto aqui na descrição do Xiaomi Mi Box S. Como eu falei, eu vou deixar para a página da Amazon para vocês darem uma olhada nos vendedores e ver qual que mais interessa. Vou deixar também o link do Amazon Music Unlimited aqui embaixo para vocês conferirem. E compartilhe esse podcast com seus amigos, compartilha para quem pode estar interessado em comprar uma Android TV. Caso você lembre de alguém, já manda esse episódio. E não se esqueçam de deixar um review lá na Apple, manda lá o seu comentário, me manda também um Twitter, meu Twitter é @arthur_gvg, também vou deixar aqui na descrição. E acho que por hoje é só, galera. Até o próximo episódio e fui!